a maior indústria gráfica com rotativas offset da América Latina. A rotativa offset M1000 foi o ponto de partida para um projeto arrojado e inovador. Capaz de imprimir cadernos de 32 páginas, foi um equipamento pioneiro no Brasil, em 1996, quando chegou como a primeira máquina da gráfica Plural. Foram anos de muito trabalho e crescimento. E durante esta trajetória, a Plural investiu em tecnologia, inovação e criatividade em soluções gráficas, para se tornar a líder do mercado de impressão offset rotativa. Hoje, a sede ocupa 33.500 metros quadrados de área construída em Alphaville, na Grande São Paulo, com acesso rápido para as rodovias Castelo Branco e Anhanguera. É um parque gráfico moderno, 10 impressoras offset rotativas de última geração, capazes de imprimir 1,3 milhão de cadernos de 16 páginas por hora. Equipamentos sofisticados processam cerca de 6.000 toneladas de papel por mês e permitem a impressão de uma diversidade de produtos, como revistas, livros didáticos, catálogos e provas para concursos, entre outros materiais como documentos sigilosos, loterias e títulos de capitalização. Recursos especiais e exclusivos para oferecer aos clientes. A tecnologia avançada Custom Web para impressos personalizados, com diferentes recursos, e o serviço de impressão customizada, Plural Digital, que dispõe de modernas impressoras digitais inkjet, para dados variáveis com qualidade, rapidez e segurança. A Plural é pioneira em inovação com suas plataformas tecnológicas. O Actable, aplicativo de realidade aumentada, traz experiências incríveis de interação no universo digital, conectando o impresso ao mundo virtual. O Smart Log é um sistema exclusivo de rastreamento de cargas por GPS, e que, integrado ao Plural Log, torna possível a gestão do processo logístico em todo o território nacional, acompanhando as entregas e escolta para produtos de sigilo e segurança. Seguindo rigorosamente a excelência na qualidade de seus produtos e serviços, integrando processos e adotando boas práticas no relacionamento com clientes e fornecedores, a Plural é amplamente certificada em suas operações e está comprometida com ações de responsabilidade ambiental e social. Na produção, são utilizados insumos ecologicamente corretos como papéis certificados e tintas à base vegetal. Controle total da emissão de gases nas rotativas, sistema automático de coleta de aparas de papel, estação de tratamento de efluentes, coleta seletiva, gestão de resíduos e uniforme ecológico completam os procedimentos sustentáveis. E a Print School, em parceria com a Prefeitura de Santana de Parnaíba, contribui para gerar empregos e oferecer uma nova opção de futuro aos jovens da comunidade, na função de auxiliar gráfico. Por seu trabalho de qualidade, a Plural recebeu diversos prêmios, sendo a recordista do Fernando Pini de Excelência Gráfica. Em seu segmento, venceu por 11 anos seguidos o prêmio Graph Print, o Oscar do setor gráfico. E também já foi premiada diversas vezes por ser uma gráfica sustentável. As virtudes que levaram à liderança e ao reconhecimento do mercado são a base da conexão com o futuro. A Plural está sob nova direção. Eu estou muito satisfeito em poder reafirmar todo o nosso compromisso com os clientes, com o futuro da empresa, com os nossos profissionais, com a máxima qualidade, com a máxima dedicação que a gente pode fazer. Então eu sou o primeiro funcionário da empresa, mesmo sob nova direção, posso reafirmar que acompanhei toda a história dessa empresa desde o começo. Para mim é um sonho, é uma realização muito importante
poder ter a empresa agora, né? E reafirmar meu compromisso com o futuro, já que eu estou aqui desde o primeiro dia. A gente acredita no mundo gráfico, a gente acredita no impresso e a gente tem muitos planos para o futuro da empresa. Então estamos todos juntos aqui para reafirmar nosso compromisso com o futuro. Liderança. Qualidade. Reconhecimento. Essa é a Plural, a maior indústria gráfica com rotativas offset da América Latina. Papel. Ele está em nossas vidas todos os dias. Cada página em branco está repleta de compromissos para educar, comunicar, entreter. E nesse momento, há pessoas em todo o mundo, sonhadores, pensadores, criadores, que estão buscando uma nova folha de papel e que a encontram na empresa de papel do mundo. A Silvamo produz as marcas de papel mais confiáveis do mundo, garantindo que o compromisso do papel nunca deixe de ser cumprido. Para isso, temos as melhores fábricas localizadas em 3 continentes, ambientes seguros e inclusivos, em que equipes talentosas trabalham para produzir o papel que usamos todos os dias, de maneiras que beneficiam as pessoas que confiam em nosso papel e as comunidades onde vivemos. Trabalhamos lado a lado com nossos clientes, prestando serviço personalizado às equipes dedicadas em todo o mundo que compartilham de nossa paixão por papel. Fazemos parcerias com organizações de conservação para apoiar ecossistemas florestais saudáveis, melhorar áreas ecologicamente importantes e conservar e restaurar florestas em todo o mundo. Somos a Silvamo, a empresa de papel do mundo, criada para ajudar o mundo a cumprir seu papel. Olá, sou Fábio Mortara, de Tussais Brasil. Quero apresentar a nossa comandante desse webinar Power of Print, que é a Grace da Cunha, que é gerente de comunicação da ESPM, jornalista, mestra em Ciências Humanas, com MBA em Marketing Digital, além de pós-graduação em Foresight Estratégico e Design de Futuros. Com 20 anos de experiência em comunicação e marketing, Grace construiu sua trajetória como gestora de marketing e produtos em agências de comunicação corporativa e instituições de ensino. Paralelamente, Grace desenvolveu carreira na docência, lecionando marketing estratégico, comunicação e marketing digital em instituições como FGV e Universidade de Santa Amaro. Com a palavra, Grace da Cunha. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à 7ª edição do Power of Print, que tem como tema Construção da Marca, a força da mídia impressa na Estratégia 360. Esta é uma realização Two Sides, uma organização global, sem fins lucrativos, que divulga os atributos únicos, sustentáveis e atraentes do papel e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre os impactos ambientais. Além disso, o evento tem a co-realização com a Associação Brasileira das Indústrias Gráficas, ABGRAF, a Associação Nacional dos Editores de Revistas, ANER, a ESPM e o jornal PropMark. E agradecemos o patrocínio da Plural Gráfica e Editora e a Silvamo do Brasil, que tornaram este evento possível. E dando início à nossa programação, vale destacar: em um mundo onde o digital vem dominando as comunicações, o impresso continua provando sua força e se mostra indispensável. Ele inspira confiança, gera impacto, cria conexões autênticas, ajuda a construir e valorizar marcas. E é por isso que reunimos hoje profissionais de grande sucesso. Teremos aqui na nossa manhã Fernanda Abreu, da Endemol, Lulu Scantzi, da Storytime, e Regina Bucco, da ANER, que vão compartilhar um pouco de suas amplas experiências e conhecimentos em propaganda, marketing e comunicação.
e ainda mostrarão como a construção e o prestígio de uma marca são fortalecidos pelo bom uso da mídia impressa. Então, prepare-se para uma edição repleta de insights, reflexões e novas perspectivas sobre construção da marca, a força da mídia impressa na estratégia 360. Vale lembrar também que pesquisas como a Trend Tracker Survey, realizada por Two Sides com a Toluna, em 17 países, com mais de 12 mil consumidores, mostram que as pessoas gostam do papel e que a mídia impressa apresenta alto índice de confiança. Portanto, a mídia impressa continua sendo relevante para fortalecer marcas. Mas, apesar disso, muitos profissionais de propaganda e marketing às vezes abrem mão desse poderoso veículo de comunicação. E é por isso que estamos aqui, no Power of Print 2026. E para iniciar a nossa troca de conhecimento, nossa primeira palestrante é a Lulu Scantzi. A Lulu é editora e diretora da Storytime, uma revista global de histórias infantis fundada na Inglaterra em 2014. É especializada na criação de universos narrativos escaláveis, pensados para gerar valor de licenciamento a longo prazo. É ainda consultora internacional de mídia, estratégia de IP, expansão digital e licenciamento. A Lulu também escreve sobre licenciamento e inovação, colaborando com associações do setor. E também integra o Conselho Consultivo da revista Talco. E é com o tema Coexistir para Crescer, a transformação positiva do impresso no mundo digital, que convido a Lulu para iniciar a sua palestra. Seja muito bem-vinda, Lulu. Olá, bom dia. Vou dividir aqui a apresentação. Vou falar, eu chamei do tema papel do papel, que foi até uma brincadeira, mas é um termo que eu uso muito, que é o impresso como ativo estratégico. Afinal, eu cresci numa geração que ouviu repetidamente que o papel ia desaparecer. Há 30 anos atrás, quando eu entrei, eu lembro que eu estava entrando na faculdade, eu lembro essa onda da internet, todo mundo falava muito, assim, esse tema, papel não vai mais existir, vai ser tudo digital, as revistas vão desaparecer. A tecnologia realmente prometia muito. A distribuição ia ficar mais fácil, o conteúdo ia viajar mais longe, os custos iam cair, enfim, o impresso parecia obsoleto e desnecessário naquele momento. Aquela tia muito querida, mas que a gente não visita porque ela não tem Wi-Fi. O interessante é que quando a gente está vivendo essa empolgação do digital, a gente nunca pensou na realidade digital. A gente não entendia o que ia acontecer, a gente olhava muito só para o lado bom. Com a inteligência artificial, a gente já tem essa experiência, né, de saber que nem tudo é bom, mas na época a gente não previa nada disso, a gente não previa o excesso de conteúdo, a gente não previa a distração constante que o digital traria, essa falta de engajamento com o leitor que o digital trouxe, onde ninguém volta para o seu site se você não fizer. A gente achava que ia ser muito mais barato o digital, por exemplo, e acaba sendo muito mais caro você atrair o consumidor e mantê-lo. Mas eu acho que a queda de atenção foi algo que foi muito inesperado, no sentido que as pessoas passam muito menos tempo com a sua marca, consumindo o que você cria. O tempo médio de atenção online é 47 segundos, menos até, eu acho, agora. E, na verdade, a gente nunca conseguiu alcançar com o digital aquela lealdade de assinaturas. A maioria das pessoas não lembra onde ela viu. E a gente fez um erro muito grave também com o digital, que a gente colocou muita coisa de graça disponível e acabou criando essa falta de comprometimento e uma expectativa que seja gratuito que está lá. Então, graças a tudo isso, a boa notícia é que a gente finalmente entendeu que o papel não vai desaparecer, que a promessa do digital realmente nunca vai substituir o valor do impresso. O papel eu vejo muito isso, porque de certa forma o digital emburreceu um pouco como a gente consome informação. Então, a gente está voltando ao papel exatamente para não perder as coisas boas que o papel nos trouxe como sociedade. A minha mãe é historiadora e eu gosto muito de olhar para a história como referência, e eu acho que o papel foi a maior, apesar de toda a tecnologia, o papel ainda é a maior revolução da história do conhecimento. Foi ele que permitiu que as nossas ideias se tornassem permanentes e viajassem. Não existe apagão
que delete o que o papel criou. E tudo que a gente hoje tem no digital existe porque o papel nos permitiu registrar aquela informação de maneira tão para sempre, né? A educação em massa, a circulação de ideias, todas essas coisas foram possíveis por causa do papel, e a gente não pode esquecer disso. Nós decidimos lançar Storytime, uma revista infantil impressa em plena era digital. E a reação dos nossos colegas na Inglaterra, a Storytime é uma revista inglesa, eu lancei ela na Inglaterra com meu sócio, nós viemos desse mundo editorial, trabalhando com marcas como Mattel, Marvel, Hello Kitty, fazendo conteúdo para essas marcas, e a gente sentia que a gente queria criar um produto que não fosse associado com marcas e convidar as crianças a ler histórias por curiosidade, engajar com conteúdo sem ter que comprar um produto em seguida. Na verdade, eu sempre digo, a gente queria criar uma marca que trouxesse aquela curiosidade e imaginação da infância sem vender nada. E as reações eram muito... As crianças já são digitais, ninguém mais vai ler, o custo é alto demais para competir com o digital, essa geração é nativa digital, enfim. Realmente a reação não foi das mais positivas. Eu lembro de uma das pessoas que a gente comentou falando assim, eu não dou 6 meses para vocês. E foi muito engraçado, porque eu tinha uma certeza tão grande de que o papel não ia desaparecer, numa época onde todo mundo tinha certeza que o papel ia desaparecer, mas eu acreditava nas qualidades únicas do papel. Pode passar para o próximo slide. O poder de valor do papel, para mim, sempre foi um ativo estratégico da nossa marca. Eu confiava na percepção de valor que o papel tem, eu sabia que na hora de você fazer a decisão de pagar por um produto, o digital nunca substituiu, nunca chegou ao mesmo patamar do papel na percepção para o consumidor, porque, na verdade, a gente sempre vê mais valor em algo que a gente pode segurar e ter, e se lembra que ele está ali. O digital parece que o dinheiro desaparece, você não tem aquela percepção, a menos que você comece a usar com frequência. Eu mesmo como consumidora, penso muito antes de assinar qualquer coisa digitalmente. Tenha confiança e autoridade, claro, para você lançar algo em papel, você precisa ter muita certeza do que você vai fazer, você tem um planejamento, você não lança para terminar, para fechar no mês seguinte. Já o digital, você pode cancelar uma coisa que você pode começar uma newsletter e parar de mandar no mês seguinte, não tem tanta consequência, né? Então, você mostra que você veio para ficar, é uma promessa, de certa maneira, e ele cria uma permanência no mundo efêmero. É algo que a gente guarda, algo que a gente volta. Num produto infantil isso é muito importante, porque você sabe que você cria aquela lealdade. Próximo slide, por favor. Essa confiança e longevidade é muito importante num produto que fala para a infância. Porque você precisa conversar com as pessoas, você não fala para o seu consumidor final, as crianças não tomam a decisão, então você precisa criar confiança e longevidade aos pais, aos professores, a todo mundo que vai comprar o seu produto. A gente não previa no digital, por exemplo, as fake news. As fake news são algo que ninguém imaginou, e hoje funciona em favor do papel, porque 82% das pessoas confiam mais em algo que está impresso do que algo que eles leem na internet. E junto com isso também, a gente lembra melhor o que a gente leu numa revista, porque muito frequentemente, eu leio as coisas online e eu não lembro onde eu li, porque a gente lê muita coisa online, mas sem a lealdade da marca. Próximo slide, por favor. Mas a minha experiência favorita ao criar um produto infantil no papel é que a leitura é uma experiência física. O digital é muito passivo, por mais que a gente prometesse a interatividade do digital, ele ainda assim, você está sempre assistindo as coisas na tela. Com o papel, você precisa se envolver fisicamente com ele, porque você está vendo, você está escutando as páginas virarem, você está sentindo o cheiro do papel, você está tocando a textura, que é uma coisa maravilhosa do papel, é a textura. Para uma criança experimentando a informação dessa maneira, ela cria uma memória espacial.
Tem uma neurocientista chamada Marianne Wolf, que eu gosto muito dos livros dela, ela explica muito isso, ela faz muito trabalho nessa área. Ela explica que a gente lembra 35% a mais do que a gente lê no papel do que na tela, por estar criando essa memória espacial, por esse uso dos sentidos e pelos neural pathways, pelos caminhos dos neurônios que a gente cria no cérebro quando a gente está interagindo com o conteúdo no papel. A próxima tela, por favor. E, complementando tudo isso, existem muitos estudos que a gente usa constantemente no nosso marketing, na nossa comunicação com os nossos assinantes, de tudo que o papel traz como benefício, incluindo que as crianças compreendem melhor os textos longos em papel do que em telas, então elas se concentram e entendem melhor, têm um engajamento muito maior por várias razões. Ler regularmente em casa aumenta o desenvolvimento da leitura, elas entram na escola normalmente um ano à frente dos colegas que não leram. As crianças que leem no seu tempo livre, por prazer, têm resultados acadêmicos em várias áreas melhores ao longo da vida. Enfim, tudo isso eram coisas que a gente sabia e continua aprendendo, e muitos estudos continuam sendo feitos, que acabaram trazendo muito mais valor para a nossa marca desde que a gente lançou, e hoje, mais do que nunca, o papel do papel tem sido muito importante. A próxima tela, por favor. E é por isso que 12 anos depois, a gente construiu uma marca de histórias multimodais, mas que o papel continua no centro de tudo. Como eu falei, eu gosto de tecnologia e eu acho que a gente precisa estar em todos os lugares onde nossos leitores estão. A tecnologia mudou o comportamento, mudou o hábito, e está tudo certo. Então, a gente cresceu junto com eles. A Storytime hoje é distribuída em 60 países para assinantes. A gente tem 5 edições internacionais, incluindo uma edição em mandarim na China. A gente vai lançar na Índia esse ano também. 47% das escolas no Reino Unido usam a Storytime em programas de alfabetização. E o nosso conteúdo é licenciado em mais de 20 países. E por que eu digo que o papel continua no centro de tudo? Na próxima tela, por favor. Porque a Storytime, como ela funciona, ela foi criada por causa do impresso e não apesar do impresso. O impresso definiu o ritmo da nossa marca. Ele fez a gente pensar nas cores, na quantidade de conteúdo, no ritmo, definir quantas histórias estariam em cada edição, quantas páginas, a tipografia, o estilo mesmo das páginas e das histórias. A revista é muito redonda, no sentido de que, tendo criado ela em papel, a gente teve que pensar em todos esses detalhes, quantas páginas de atividades, quantas atividades por história, como a história ia ser contada. E depois disso a gente trouxe o digital e ele expandiu a experiência. Então a gente começou a fazer o áudio, então hoje a gente lê as histórias em voz alta para ver que elas funcionem. O digital fez com que a gente tivesse todas as ilustrações em camadas para poder expandir os universos nos diferentes formatos digitais. Mas eu acredito que se a gente tivesse criado ela primeiro digitalmente, a gente teria feito uma marca talvez menos coesiva, menos que fosse menos perfeita, talvez. Hoje, as pessoas reconhecem a Storytime exatamente por causa desse ritmo editorial que a revista nos permitiu pensar daquela maneira. E todo cuidado, toda decisão, planejamento, quando você vai imprimir, você sabe que se você errar, você não tem como corrigir. Então, você tem um cuidado que cria uma qualidade que eu acho que falta, às vezes, em coisas que são lançadas digitalmente, porque você pensa, eu corrijo, eu entro lá e mudo alguma coisa se der um bug. O papel não, ele te obriga a pensar em tudo aquilo, e esse cuidado virou uma assinatura da nossa marca. E eu tenho muito, muito orgulho disso. Próxima tela, por favor. O papel como ativo estratégico também permitiu que a gente entrasse em espaços onde sem o papel a gente talvez não teria conseguido. Ele definiu, ele ancorou a nossa marca,
fez ideias de marketing surgirem, tendo esse arquivo impresso, por exemplo, a gente faz muito do nosso marketing com as escolas e bibliotecas, de dar a oportunidade deles experimentarem o nosso produto. Então, é muito mais difícil você convencer uma pessoa a fazer um login e passar tempo no seu produto digital, se ela não conhece, se ela ainda não confia em você. Mas se você mandar, por exemplo, um pacote de edições lá para a escola e eles tiverem, as crianças poderem pegar e ler e tal, de repente eles abrem uma conversa muito mais facilmente. Eu sinto muito isso. Eu realmente acredito que o nosso crescimento não teria acontecido se a gente fosse só digital. Próxima tela, por favor. Teve uma outra coisa muito importante que aconteceu, porque, na verdade, essa volta da tecnologia que está fazendo a gente querer algo mais silencioso, mais engajamento com o papel, teve uma outra razão, que eu não sei se no Brasil aconteceu do mesmo jeito, mas a Inglaterra, nos meados dos inícios de 2000, as revistas infantis, elas são cobertas de plástico, e eu trabalhava nessas revistas, elas vinham com 5 ou 6 brinquedos chineses baratos, assim, na capa, e era por isso que elas vendiam. Então, o curso editorial, tipo, não tinha budget para nada, mas quanto mais brinquedos tivesse na capa, mais elas vendiam. Eu até lembro de estar numa reunião onde alguém falou assim, tem que colocar 7 esse mês, porque o mês passado tinha 6. Sabe, era muito louco. E a gente decidiu que a gente seria 0% plástico, era uma reação, até porque coisas ecológicas do planeta, etc., mas também porque a gente falou, gente, é muito doido vender uma revista por causa do plástico e não por causa do conteúdo da revista. E a gente queria fazer disso um plus, fazer disso um nosso diferencial. Então, a gente colocava sempre na capa 0% plástico, 100% histórias. E aí a gente pensou em tudo em torno dessa promessa. Então, a gente tem caixas organizadoras de papel, a revista é entregue mensalmente para os nossos assinantes envelopes de papel personalizados, coloridos, que é uma das coisas que todos os assinantes dizem que é uma das coisas favoritas deles, é receber esse envelope colorido de papel. Outra coisa que o papel permite é essa assinatura mensal, a gente se lembrar do valor do que a gente assinou, do produto que a gente gosta todo mês, ele chega na sua casa e você olha e diz, nossa, que delícia, para ler, forma um hábito de leitura que é algo que o digital não faz. O digital você recebe uma mensagem que o conteúdo está disponível, e aí você não entra, porque você não está sem tempo, passam 3 meses e você não voltou a assinatura. E aí você vai e cancela porque você nunca lê. E com o papel ele está lá, ele te lembra, oi, você gostou de mim, você gosta de mim, senta aqui comigo. Os library packs que eu falei, essa entrada nas escolas, a gente cria pacotes com o nosso arquivo, onde a gente oferece para as escolas pacotes de 50 e 100 edições, para eles montarem espaços de revistas nas bibliotecas, onde as crianças podem descobrir o nosso produto e também descobrir o valor de ler revistas, que é algo muito legal, porque hoje tem também as crianças gostam muito da revista, porque ela tem um ritmo mais dinâmico que os livros, então a gente está ajudando as bibliotecas a trazerem mais revistas e ter esse arquivo a gente tem mais de 140 revistas hoje disponíveis de edições diferentes, a gente vende em book, né, em grupos. E o Pocket Money Power, que eu chamo, que é muito mais fácil você convencer os pais a darem 5 euros para comprar uma revista do que baixar qualquer arquivo digitalmente. E a gente sabia que se a criança pedir para comprar a revista, ela ia ser mais fácil de convencer, e o papel faz isso exatamente por aquilo que eu falei um pouco antes, que ele tem um valor percebido que o digital nunca conseguiu chegar aos pés. Mesmo com jogos, eu vejo, de computador, por mais que as crianças passem horas jogando, tem uma reação muito mais dura dos pais a pagar pelos jogos, e eu nunca vi um pai dizer, não compra essa revista. Na verdade, é o contrário. A próxima tela, por favor. Uma das melhores notícias dos últimos tempos para a gente tem sido que a educação também está voltando ao papel. A gente olha muito para a Escandinávia aqui como exemplo de educação, mas a Escandinávia foi um dos primeiros lugares a virar digital first. Naquela onda que eu falei da internet, eles começaram a tirar o papel das escolas e trazer iPads. A Noruega tinha iPads em todas as salas há uns 10 anos.
A Suécia fechou várias das bibliotecas nas escolas e toda a educação passou online, etc. O que acontece? Eles perceberam que deu errado. A Suécia e a Noruega tiveram a maior queda no teste de PISA, nos números, que é o teste, né, que testa a qualidade educacional, porque eles perceberam que o Digital First resultou em menos leitura, menor concentração e menor aprendizado em geral. As crianças estavam mais estressadas, menos engajadas, e foi um choque para eles. Assim, meu marido é sueco, eu passo muito tempo lá, então eu escuto muito rádio e tal, e é muito interessante de ver, porque eles estão também na frente dessa reação, porque eles começaram antes, e teve um pânico, assim, desde o ano passado, assim, de, meu Deus, o que a gente fez, tal. Então, esse ano tem muita coisa acontecendo lá. A Noruega retirou os iPads de toda a escola primária. A Suécia investiu 104 milhões em livros escolares impressos, voltando a ensinar a escrever no papel com cursiva, que tinham parado de fazer. O caminho de volta realmente inclui papel, livros, bibliotecas, leitura ativa. E isso é muito legal de usar como case, porque a gente testou e a gente percebeu. Para a gente, da Storytime, tem sido algo maravilhoso. Junto com isso, tem também toda essa coisa de tirar as crianças da mídia social. Na Inglaterra, eles estão votando para ter para banir a mídia social antes dos 16 anos, e junto com tudo isso, o papel é a resposta, e isso é muito legal. A próxima tela, por favor. Então, a nova cultura, hoje também, isso é uma geração, a geração Z, mas eu faço muito clubes de leitura em Amsterdã, e esse aspecto social da leitura, eu acho que é algo que veio para ficar também. A gente vê muitos book clubs e círculos de leitura, onde tem comunidade sendo criada ao redor de livros e temas, onde as pessoas estão se encontrando para discutir seus livros favoritos, para conhecer amigos, para socializar. Essas reading parties e eventos literários hoje são muito, like, em Nova York, em Londres, né, acontecido muito, as pessoas pagam um ticket para ir e socializar mesmo, porque elas sabem que quem vai estar lá gosta de ler, são o tipo de pessoas que elas querem encontrar, e elas se conectam através de assuntos e temas, e eu acho que a gente não esperava ver. Se você falasse isso para alguém lá no início, quando eu falei no começo da internet, a gente teria falado, não, isso nunca. Parece surreal. Esse book swap, troca de livros, é algo que eu faço lá. Ele é uma coisa de economia circular. As pessoas trazem livros que elas terminaram de ler, que elas querem trocar. Não tem, ninguém paga nada, você traz os livros, né, você paga o bilhete para ir no evento, mas é uma troca de livros gratuita, você ganha pontos com os livros que você traz, e você pode levar quantos livros você quiser. A primeira vez que eu fiz um evento desse, foi convidado pelo pessoal da Swap Club lá, eu fiquei surpresa, porque todo mundo tinha menos de 30 anos, era uma geração muito jovem, que queria ajuda para passar tempo lendo, então eles trocam os livros e eles ficam 1h30 lendo em silêncio, cada um com o seu livro, mas se conectando através disso e conversando sobre isso. E eu acho, assim, eu fiquei fascinada. A primeira vez que eu vi, eu falei, gente, todo mundo aqui tem 20 anos. Eu pareço a tia da leitura, sabe? E as bibliotecas e feiras de livro também, que são hoje espaços muito cool de encontro e cultura. Eu acabei de voltar da Feira do Livro Infantil em Bolonha, e eu estava comentando, antes da gente começar aqui, que o mais legal é ver... eles falam muito pouco de inteligência artificial, tem muito pouco medo da tecnologia, porque a criatividade, a gente descobriu, começa no papel, e a gente não quer menos, a gente quer tudo. A gente quer ter o nosso horário de podcast, a gente quer fazer pesquisa no computador e ter toda a informação lá, mas a gente também quer se desconectar e passar tempo com o que a gente gosta, né, curtindo o papel. A próxima tela, por favor. E é por isso que a boa notícia é que o papel continua sendo essencial. Talvez ele não seja o meio mais rápido, a distribuição leva tempo, a produção exige cuidado, mas o resultado de tudo isso é que o papel gera qualidade. Num mundo que o conteúdo é descartável, efêmero e vive com pressa, a gente aprendeu que o papel ele cria permanência e significado. Então a pergunta mudou. A gente
Não pergunta mais se o papel vai desaparecer. A gente pergunta como nós, publishers e criativos, podemos usar o papel estrategicamente junto com o digital para construir uma marca mais forte, uma experiência mais profunda e histórias de marcas que durem. Porque no fim o papel continua fazendo algo essencial, algo que nenhuma outra mídia consegue fazer. Ele nos ajuda a permanecer e ele faz a nossa criatividade e o nosso trabalho ter valor. E é por isso que o papel do papel é mais importante do que nunca. A próxima tela, por favor. Obrigada. Continue lendo, continue comprando papel, lendo em papel. Esse é o meu LinkedIn. E fique à vontade para se conectar, se tiver qualquer pergunta, continuar a conversa, enfim. E obrigada. Nós que agradecemos sua presença, Lulu, foi excelente sua palestra, obrigada por compartilhar conosco todos esses insights, cases e sua experiência. E antes de Obrigada. chamarmos, obrigada a você. E antes de chamarmos a próxima palestrante, eu tenho um lembrete. Quem quiser receber o certificado, é necessário que tenha feito a inscrição pelo Simpla. Então, caso você não tenha feito a inscrição ainda, é possível realizá-la neste momento. Nós estamos deixando aqui no chat um link. Basta você acessar e realizar a sua inscrição para que depois você receba esse certificado. E agora, dando sequência ao nosso evento, eu convido a palestrante Regina Abuco, que é diretora executiva da Associação Nacional dos Editores de Revistas, ANE, e conselheira do CONAR. Formada em Direito pela USP, com pós-graduações pela SPM e FAP, a Regina atua há mais de 30 anos no mercado editorial e publicitário. Foi diretora de atendimento do Procon São Paulo, vice-presidente da editora Símbolo e diretora de marketing e vendas da editora Globo. Maratonista, é autora do livro A Língua dos Pés, obra que traz sua experiência com corridas. Seja muito bem-vinda, Regina. Podemos iniciar a sua palestra com o tema Credibilidade e Construção de Marca no Ambiente Editorial. Primeiro, eu quero agradecer demais ao Two Sides e quero agradecer também ao meu amigo Fábio Mortara, né, de longa data, que me salva sempre de várias situações, eu adoro isso, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte, Fábio, Grace, eu preparei a minha palestra aqui no papel, então tá, eu usei o papel, que eu adoro escrever no papel. E aí eu fiquei me lembrando daquele livro 1984 do George Orwell, que escrever num caderno de papel, num mundo que era dominado por máquinas, escrever no papel era um ato de liberdade, porque você conseguia. Quando você escreve, você está ali no papel, é um lugar que você pode pensar sem vigilância direta. Escrever à mão é pensar por conta própria, né? Então, assim, eu acho que vale a pena, quem não leu o livro, 1984, fazer uma leitura desse livro, de que existe escrever um ato de rebeldia, você escrever à mão é algo muito íntimo, humano, né? Exatamente o que o sistema tentava eliminar naquela época, né? Que você escrevesse à mão. E aí eu fico vendo o que a Lulu falou, que eu adoro a Lulu, ela pensa papel, ela pensa digital, mas ela pensa principalmente em como você expandir, né? Toda essa credibilidade que o papel gera, né? E então, assim, eu adorei a Lulu, o dia que ela me falou dos book clubs, né, em que as pessoas se reuniam para ler, né, para tocar o papel, e essa sensação de toque do papel eu acho muito importante, né? Você não sente isso quando você toca um computador, você não sente isso quando você toca um Kindle, né? Então você não sente isso, aquela coisa gelada, fria, né? E o papel não, ele tem textura, ele é apaixonante, você guarda, ele gera credibilidade. Mas então eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Bem simples, né? Quando foi a última vez que você duvidou de uma notícia que você leu, né? Eu acho que provavelmente você deve ter duvidado
recentemente, né? Porque hoje em dia a gente sabe da grande dificuldade que existe em a gente acreditar no que é publicado, principalmente em redes sociais, né? E eu acho que isso não é um detalhe, é o contexto que hoje a gente trabalha, né? Eu acho que eu estou no mercado editorial há mais de 30 anos e eu acompanhei várias transformações nesse mercado editorial. Primeiro, o impresso no auge, né? Teve um auge de 50, 60 anos, em que se vendia muita revista impressa, né? Depois nasceu o digital. Nasceu o digital lá, aqui no Brasil, começou com o Mandic, né? Quem não sabe, o Mandic foi o cara que trouxe a internet para o Brasil, trouxe o Orkut, depois deixou de existir. Mas o Mandic foi o precursor da internet aqui no Brasil. Aí depois a gente viu a audiência se fragmentar, e mais recentemente a gente viu a explosão de conteúdo, principalmente por influências, né? E a gente não vale lembrar que vários desses influencers estão presos, né? Quanto mais seguidores, mais prisões, né? A gente acabou de ver prisão agora de influencers de 20, 30 milhões de seguidores, né, ligados a crime organizado, né, que produziam conteúdo, que todo mundo ficava lá dançando, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa que realmente mudou muito é, é, nesse período, que foi o formato, né, e a relação que as pessoas têm com a informação. Hoje, a gente não disputa só espaço, né? A gente disputa confiança e credibilidade, né? Que é o tema principal do que eu tenho que falar aqui hoje. E porque credibilidade é uma coisa muito séria, muito séria. É, outro dia eu estava conversando com um anunciante, um grande anunciante, né? E ele me disse assim: eu não tenho problema em investir, eu tenho dinheiro, mas o meu problema é onde eu coloco a minha marca, né? E quando ele falou isso para mim, para mim ficou uma coisa muito clara, que a questão não era mais audiência, né? Era sobre credibilidade. E, e acho que isso muda completamente o nosso papel. Porque se a gente olha hoje, por exemplo, o Brasil, né? Os números são mais do que claros, né? Que mais de 70% das pessoas se informam por redes sociais. Todo mundo quase tem 2 celulares, né? Se a população é de 210 milhões de pessoas, a gente tem quase 400 milhões de celulares, né? Então, e essas pessoas todas se informam por redes sociais, né? E nessas redes sociais a gente tem os influencers que falam o que eles acham, sem ter a mínima condição de jornalismo profissional, né? E eu acho que quando a gente olha esses números, que 70% das pessoas se informam pelas redes, mais de 40% evitam notícias e menos da metade confia no que consome, né? Então, consome, mas não sabe se é verdade ou se é mentira, né? Sem o mínimo senso crítico. Agora, se a gente, por exemplo, olha para os Estados Unidos, né? O cenário ele muda, né? Muda de forma, mas não, ele não muda de essência, né? Por quê? Porque há excesso, a polarização e a desconfiança. Porque isso não é local, é uma questão estrutural, né? A gente vive num mundo onde a informação é abundante, a confiança é escassa, mas o Brasil tem uma característica importante: o consumidor brasileiro, ele não está afastado da informação, eu acho que ele está saturado. Ele consome muito conteúdo, mas ele confia muito pouco, né? E isso acho que gera um comportamento interessante, porque ele escolhe menos. E hoje eu acho que a gente está num momento que a disputa deixou de ser por atenção, né?
A disputa agora é por confiança, né? No que eu posso confiar, né? No que eu posso confiar? E eu acho que a construção, por exemplo, a confiança, por exemplo, ela não se constrói por volume, né? Não se constrói por eu tenho 30 milhões, 40 milhões de seguidores. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: nossa, mas ele tem 53 milhões de seguidores, o que ele deve estar falando deve ser verdade, né? Ele tem 30 milhões de seguidores, deve ser verdade. Nossa, e no dia seguinte o cara foi preso por ligação com o PCC, né? 30 milhões de seguidores. Nossa, verdade o que ele estava falando. Interessante isso, né? Então, eu acho que a confiança ela não se constrói por volume, ela se constrói por consistência, né? E eu separei alguns exemplos que eu acho interessante no mundo para a gente mostrar essa coisa da consistência, né? Por exemplo, o New York Times, ele fez uma escolha estratégica. Ele falou: eu não vou competir por volume, mas por credibilidade. E o que o New York Times fez? Ele reforçou o jornalismo investigativo dele, ele criou uma relação direta com o leitor, construiu um ecossistema de valor, né, com conteúdo premium, colocou áudios, games, experiências. Acho que isso foi muito interessante, né? Vale a pena se aprofundar no que o New York Times fez, né? E o que aconteceu com isso? Quando ele fez todas essas mudanças, né? Quando ele investiu em credibilidade, o resultado foi que ele tem mais de 10 milhões de assinantes, né? O que o New York Times aprendeu com isso? E o que a gente pode aprender com isso, né? Que confiança, quando vira marca, vira receita, né? O Economist, outro exemplo também que eu gosto muito de citar, né? Ele fez uma escolha diferente, mas também consistente. O The Economist nunca ele tentou agradar todo mundo, né? Ele construiu clareza, um posicionamento firme, ele manteve isso ao longo de muito tempo, né? Qual é o resultado disso, né? Ele é uma das marcas mais respeitadas do mundo, todo mundo cita, né? Por quê? O que a gente conclui com isso? Que a clareza constrói credibilidade também, né? E a credibilidade, ela sustenta a relevância ao longo do tempo, né? Eu gosto muito desse termo relevância, né? Ele é muito melhor que audiência, porque a relevância você consegue ter um papel firme e positivo na construção do jornalismo profissional, né? No Brasil, a gente tem exemplos muito bons também, porque a gente acha que os exemplos só vêm lá de fora, né? New York Times, The Economist. Não, a gente tem o jornal Nexo também, que a gente teve o prazer de ter um dos sócios, o Vitor, palestrando num dos nossos eventos, né? O Nexo ele fez um movimento muito interessante. O que ele fez? Ele falou assim: eu não vou ficar competindo por velocidade, eu vou competir por explicação. Ele criou um modelo baseado em contexto, profundidade, clareza, né? E ele não disputa quem chega primeiro, ele disputa quem faz o leitor entender melhor, né? Então ele quer fazer o quê? Eu quero fazer com que o meu leitor entenda melhor as coisas, né? E é o que ele faz. E aí, o que a gente aprende com isso, né? Que você explicar bem é uma forma de você ter estratégia de marca, né? Então, eu vou explicar bem uma coisa, isso é uma estratégia de marca, porque quando eu explico bem, eu gero confiança, uma confiança recorrente, eu sempre volto, eu sempre vou ver, né? Então, novamente, jornalismo profissional, credibilidade, né? Meia mensagem que eu adoro, meia mensagem que eu tenho como presidente o Marcelo Salles Gomes, ele ele fez uma outra escolha estratégia diferente do Nexo, né? Ele falou, não vou ser generalista. Ele escolheu um território claro que ele ia atuar, comunicação e marketing. E ele construiu autoridade nesse espaço, né? A gente vê os eventos que o Meia Mensagem faz, que são maravilhosos, né? Ele não fala com todos, ele fala com quem decide.
Então, uma mensagem fala com quem decide. E o que a gente aprende com isso, né? Que a especialização também constrói relevância, e relevância constrói valor, e valor constrói credibilidade, né? Dá trabalho construir credibilidade, não é fácil. Quer dizer, eu sempre digo que a mentira, ela é muito barata, a verdade, a credibilidade, ela é cara, né? É muito cara, né? E aí, se a gente junta todos esses exemplos do Nexo, do New York Times, do Economist, do Meio Mensagem, a gente tem um padrão aí, né? Qual é esse padrão? Que ninguém venceu por volume, ninguém venceu por velocidade, todos venceram por marca. E marca é credibilidade, né? E aí eu digo o seguinte, eu sempre digo, né, quando eu estava falando dos influencers, né, que hoje é muito fácil produzir conteúdo, gente, é facílimo, né? A gente tem, tá cheio de aplicativos aí que ajudam você a produzir conteúdo de todo tipo, né? É, rápido, barato, imediato, né? E isso daí acho que é mais do mesmo, é mais, sabe, do mesmo, né? Conteúdo nasce, circula, desaparece. A gente sabe que de manhã, 8 horas da manhã, esse conteúdo é uma coisa, às 8h30 já é outra coisa, não tem profundidade, né? Não tem contexto, não tem memória, não tem responsabilidade, né? E existe uma diferença enorme entre produzir conteúdo e produzir informação de qualidade. Eu cheguei aonde eu queria, né? Quer dizer, a gente tem produção de conteúdo a rodo na internet, de todo tipo, né? Interessante, né? Que todo esse conteúdo que é produzido assim, a rodo, né? Ele não é publicado no papel, né? Ele entra na internet, ele entra nas redes sociais, ele vai para 70% das pessoas que ficam lendo tudo nas redes sociais, né? E tem dúvida se aquilo é verdade ou se é mentira, né? É engraçado porque nunca ninguém pegou uma Veja na mão impressa e disse assim: será que é verdade? Será que é mentira? No mínimo, você deduz que aquele conteúdo foi checado, né? Então, existe uma diferença enorme entre produzir conteúdo e produzir informação de qualidade. E eu sempre digo que criar uma mentira é muito simples. Nossa, como é simples, não exige método, não exige apuração, não exige responsabilidade. Agora, quando você quer construir a verdade, é caro. É caro em tempo, em estrutura, em profissionais, em processo editorial, né? Que eu digo a Lulu, que ela faz a story time dela, né? Não é barato, né? Não é barato você construir isso, né? A verdade, ela exige, como diz o meu amigo Gandur, né? O Ricardo Gandur, grande jornalista, a verdade exige checagem, exige contexto, exige responsabilidade, coisa, né? E tudo isso, né? Quer dizer, checagem, contexto, responsabilidade, isso tem valor, né? E é esse o valor do jornalismo profissional. O jornalismo profissional que gera a credibilidade. Nesse mundo de conteúdo efêmero, né, que começa e acaba rápido, o jornalismo profissional, para mim, é o que permanece, né? É o que dá lastro, é o que constrói memória, constrói memória nas pessoas, né? Você vai lá, volta, lê, está guardado, e é o que sustenta a confiança ao longo do tempo, né? O jornalismo profissional, ele sustenta a confiança. Você não questiona muito. Você pode não gostar do que está sendo publicado, mas você sabe que aquilo ali foi construído com checagem, né? E a qualidade, ela não nasce assim do nada, né? Eu sempre digo que a qualidade, ela exige investimento, né? E o mercado editorial, com o seu jornalismo profissional, ele se diferencia do resto do ruído, eu acho, né, tá? Porque tem muito de ruído aí no que se
nesse conteúdo que é criado, né? E o mercado editorial, quando ele se diferencia, quando ele tem uma marca, eu gosto de dizer, e aí o PH, o PH da Barões, né, que é outro mentor meu, que escreveu vários livros sobre branding, sobre marca, e a gente fala muito de marca proprietária, né? Porque marca proprietária é interessante. Eu acho que os editores no Brasil hoje eles estão focando nisso, né? Porque eu acho que existe uma ilusão muito grande quando a gente pensa ou quando a gente confunde, né? Alcance com relevância, né? Alcance você compra, sabe? É fácil comprar alcance, é fácil comprar alcance. Agora, relevância, você constrói. Relevância você tem que construir, e relevância dá trabalho construir relevância, não é fácil. Não é fácil construir relevância, não é fácil você ser ouvido, né? E sem a tua marca proprietária, não existe relevância. Sem uma marca construída com investimento, com credibilidade, você não tem relevância. Senão, você vai estar construindo valor para a plataforma dos outros, né? Se você não constrói sua marca, se você não se preocupa com ela, se você não investe na sua marca, você só vai estar construindo valor para a plataforma dos outros, né? E aqui, eu gosto sempre de dizer que o impresso, não existe mais essa coisa do o impresso briga com o digital, né? Eu acho que hoje existe estratégia, como a Lulu mesmo falou, né? O impresso ancora a confiança, o digital amplifica o alcance das coisas, né? E juntos, o impresso e o digital, eles constroem valor, né? O impresso ancora, o digital amplifica e a marca sustenta os dois, né? A marca sustenta os dois, a credibilidade sustenta os dois. Então, eu acho que eu gosto sempre de ser muito objetiva quando eu digo que a credibilidade gera resultado. A credibilidade atrai anunciantes melhores, ela sustenta assinaturas, aumenta a retenção, né? Protege reputação. E o mercado como um todo, eu acho que ele já entendeu isso, né? Ah, por exemplo, a inteligência artificial, ela entra como um acelerador, né? Ela aumenta o volume, aumenta a velocidade, mas também ela aumenta o ruído, né? E quanto mais ruído você tem, mais o valor tem quem é confiável, né? Mais credibilidade, né, é importante, né? Porque quando tudo parece igual, quando a inteligência artificial vomita uma série de coisas iguais, né, para todo mundo, né? Eu acho que o público, o leitor, ele começa a buscar referências, né? E aí ele vai atrás da credibilidade, ele vai atrás de quem constrói valor, ele vai atrás de quem ah, explica melhor, né? Quem explica melhor o que está acontecendo, com credibilidade, né? Com checagem. E o que mais que eu posso dizer sobre a credibilidade, além de deixar claro essa coisa do valor do que é criado, né? Você procura, de fato, né? E escolhe quem já construiu confiança, né?
E aí que eu acho que a marca faz toda a diferença, né? E eu acho que esse é um momento muito importante para o mercado editorial, né? Não é um momento de adaptação, né? Mas eu acho que é um momento de posicionamento, né? O mercado editorial, eu acho que ele não é coadjuvante, né? Eu acho que ele é protagonista, sim. O mercado editorial ele é protagonista da qualidade da informação, né? Eu acho que nós temos que levantar essa bandeira de uma forma muito corajosa, né? E deixar claro que esse espaço é nosso, esse espaço é do mercado editorial, né? Porque o mercado editorial se posiciona, o mercado editorial tem credibilidade, o mercado editorial tem jornalismo profissional, né? O mercado editorial ele é protagonista da qualidade da informação, né? Eu acho que a gente tem que assumir isso com clareza, né? É, é o valor do que nós fazemos, né? E o valor do que nós fazemos, acho que tem que ser motivo de orgulho, né? Motivo de orgulho, sim, né? É, e eu acho que a gente tem uma briga aí pela frente, porque a gente tem que conquistar, acho que um público hoje de, sei lá, acho que em torno de 40%, segundo algumas pesquisas que eu vi, que evitam notícias, né? Então, e acho que esses 40% que evitam notícias são por vários motivos que não vem agora ao caso, né? Mas eu acho que um dos motivos é a falta de credibilidade do que ele lê de conteúdo na internet, nas redes sociais. Eu acho que a gente tem tanto conteúdo podre, né? Tanto conteúdo é, 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 sem consistência, que eu acho que faz com que as pessoas evitem notícia, né? E eu acho que esses 40%, eu acho que ele é um alerta, né? Para que a gente comece a cada vez mais assumir a bandeira do jornalismo profissional, da credibilidade do que é criado, de valor, né? E acreditar, né? De que é importante a gente estar presente na vida das pessoas, falar mais, né? Eu acho que a Europa, a Lulu bem falou, eu acho que eles estão 10 passos à frente da gente, né? Eles estão investindo nas pessoas, as escolas estão tirando os tablets, elas estão pedindo que as pessoas escrevam com letra cursiva, né? Até hoje, eu escrevo nas minhas moleskines, nos meus cadernos, eu adoro a letra cursiva, eu acho que gera essa intimidade com o que a gente está criando, né? Eu acho que escrever hoje no papel começou a ser um ato revolucionário. E porque hoje eu acho que, assim, qualquer um publica, né, conteúdo, mas poucos constroem confiança. E eu acho que se nós, de fato, não nos posicionarmos de que estamos construindo credibilidade, eu acho que ninguém vai se posicionar pela gente, né? É, eu acho que a gente tem que se posicionar, acreditar que de fato a gente constrói essa credibilidade, acreditar que de fato o jornalismo profissional ele vai fazer diferença, principalmente num ano que a gente tem eleições, né? E cada vez vai ser mais importante a atuação do jornalismo profissional com a credibilidade da sua apuração, né? Para que o público de fato possa acreditar no que é publicado, né? E eu acho que a credibilidade é o nosso maior ativo, né? O nosso maior ativo num momento de conteúdo absolutamente desnecessário, né? Então era isso que eu queria falar com vocês sobre essa questão da credibilidade do editorial.
Maravilha, Regina. Obrigada pela troca, por trazer sua experiência também, muitos exemplos. E agora eu queria só responder uma das perguntas que nós temos aqui em nosso chat, que é com relação à revista Storytime. A revista ela não possui uma edição em português, mas a editora considera lançar futuramente. Então, temos aqui a Lulu, que vai Não, eu acho que a Lulu está fazer essa procurando um encomenda. editor no Brasil que tope publicar, né, Lulu? Fala aí, meu. Exatamente, é isso aí. A gente sempre lança com parceiros em outros países, juntos para alguém que conheça o mercado local. Então, a gente está super aberto. A gente está falando com alguém da Argentina para lançar em espanhol já, ainda está na frente do Brasil, mas super aberto. Não, vamos atrás, Lulu, vamos atrás. Eu te ajudo aqui. Ótimo, notícias em primeira mão, então, para quem está acompanhando o evento ao vivo. Regina, mais uma vez, muito obrigada. Agora a gente vai dar sequência com a nossa próxima convidada, que é a Fernanda Abreu. Seja muito bem-vinda, Fernanda. A Fernanda é vice-presidente de entretenimento, licenciamento e marketing na Endemol Shine Brasil. Ela lidera estratégias para expandir o alcance de marcas como MasterChef Brasil, Simon's Cat, Diego Martins, Hora do Black e Palavra Cantada. É responsável também por gerenciar talentos dos reality shows, tem vasta experiência no licenciamento de marcas como Marvel, Peanuts, Smurfs, Shrek, Garfield e Patati Patatá. É formada em comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi e pós-graduada em marketing. E com o tema Storytelling multiplataforma, porque o impresso continua essencial, convido Fernanda Abreu para a próxima palestra. Obrigada, Grace. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito honrada de estar aqui com vocês, antes de compartilhar minha apresentação. E vou fazer uma autodescrição, não sei se alguém precisa, que está assistindo a gente no YouTube. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelo até o ombro, castanho, e hoje eu estou com uma blusa preta. Hoje estou como vice-presidente de algumas áreas na Endemol. Quando eu falo de algumas áreas, é porque a gente olha hoje tudo como um 360, todas as nossas marcas passam por uma análise para que a gente chegue em todas as plataformas, de todas as formas, porque hoje realmente a gente tem vários tipos de consumo de conteúdo. Então, tudo que é fora do ar vem para as frentes que eu cuido, porque a Endemol, não sei se vocês conhecem, é uma produtora de conteúdo. Nós somos responsáveis por criar vários conteúdos que hoje estão em muitas plataformas, mas principalmente nas telas, né? Então, a gente fez Big Brother, a gente faz Big Brother, MasterChef, tem séries como Peaky Blinders, Black Mirror. Então, é uma empresa de conteúdo, é uma empresa de entretenimento, e com isso, as nossas marcas passam por várias frentes, né? Aqui foi falado bastante aqui pelas as palestrantes anteriores, sobre como hoje a gente tem a interface do digital e de outras telas no mundo, e sim, temos, e cada vez está bem forte, e a gente vê isso com bons olhos, mas sem deixar de lado as outras coisas, o presencial, o impresso. Então, eu vou trazer um pouquinho disso para vocês aqui no nosso papo, porque a gente vai falar sobre construção de marca. Hoje, quando a gente fala de um conteúdo, quando é o nosso principal negócio dentro da empresa, quando eles estão criando uma ideia de conteúdo para levar para a TV ou para outras plataformas, a gente já senta e pensa como isso vai se estender, né? Então, quando eu falo que uma das áreas que eu cuido é o licenciamento, até hoje, eu não sei vocês, mas quando eu chego numa roda de conversa e falo, eu trabalho com licenciamento, o pessoal acha que eu estou no Detran, fazendo licenciamento de carro, por incrível que pareça. Não é. Licenciamento é uma estratégia, né? É uma ferramenta de marketing fortíssima que existe há muitos anos, que é a extensão da marca.
É a construção da marca onde você tira ela de onde ela foi originada, então TV, no digital, de onde ela surgiu, de desenho animados, de uma série, de um reality, para um outro lugar, para que você faça a extensão disso. Então, essa construção é onde a gente trabalha hoje dentro da Endemol e outras empresas de entretenimento. Então, cada vez mais realmente a gente fala dessa construção, tá? Então, eu vou trazer isso um pouquinho para vocês. Se vocês quiserem fazer pergunta, a Grace traz depois e a gente interage um pouquinho no final, se der tempo, mas senão depois a gente entra em outros canais para conversar. Então, assim, o que é hoje uma marca, né? Hoje, a gente cria uma marca, não é só o que você vê, é o que você sente, é a experiência. E a gente entende a marca hoje muito além da mídia. É uma relação, é uma conexão. Então, é uma presença que você sente quando você tem acesso a ela. Então, você está assistindo uma série, você se relaciona com isso. Quando você está no seu dia a dia assistindo um reality show, acompanhando, votando, essa é a relação da marca com você, né? E aí, o que a gente faz através do licenciamento, né? A gente quer que essa marca fique presente com você, que você tenha realmente uma relação com ela, que você traga ela para o seu cotidiano além da tela. Então, eu vou entrar mais para frente, mas quando a gente ficou falando antes, né, pensando nessa palestra, eu com o pessoal da Endemol, de comunicação, da minha equipe, o impresso tem muita importância. Quando a gente estuda ali na estratégia da marca, a gente já pensa em como ela vai, né, em um dos lugares que é o impresso, tá? Então, assim, o que é o licenciamento? Eu falei um pouquinho, mas aí agora já entrando aqui no slide, é uma estratégia, né, de marketing, aonde você faz uma extensão daquela marca para novas categorias. Se a gente for para a parte mais teórica, é sempre quando você tem uma marca registrada, um IP, onde você pega essa propriedade intelectual e empresta, né, através de contratos, de negociações, para outra empresa usar. É muito interessante isso, porque nós fazemos conteúdo, nós criamos marcas, nós criamos IPs, mas eu não sei fazer confecção, eu não sei fazer um álbum de figurinha, eu não sei fazer uma revista, eu não sei fazer um brinquedo, não é o meu negócio. Então, através do licenciamento, do know-how de algumas indústrias, eu licencio a minha marca para eles. Então, por exemplo, aqui tem a imagem de Peaky Blinders, que é uma série da Endemol, da BNJ, que é o grupo da Endemol, que passa na Netflix, e a gente tem licenciados. A gente teve de roupas, com a reserva. Eu não sei fazer as roupas mais lindas que eles fizeram. A linha de cosméticos com Dom Alcides, que é uma empresa muito forte. Então, a gente pega e amplia nosso negócio através de parceiros. Então, é onde a marca, cada vez mais, ela consegue se fortalecer por outros canais. Eu digo que a gente é impactado com licenciamento, gente, desde criança. Através de uma fralda licenciada, depois de um creminho, depois de uma fantasia, depois de um caderno, uma mochila, todo com os personagens, né, que você gosta, que você se identifica, que faz sentido para a sua idade. Quando criança, mais lúdico, né, eu trabalho há 23 anos em licenciamento, cresci dentro de um mercado, meu pai era papeleiro, então ele era licenciado com Snoopy, Garfield, e depois acabei entrando nesse segmento como profissionalmente. E aí, assim, desde criança você tem contato, né, com o licenciamento, às vezes sem saber que isso se chama licenciamento, mas é onde você tem, e cada vez mais isso se amplia hoje, não só para as crianças, que é um lugar muito importante, para o desenvolvimento lúdico, criativo, né, que os conteúdos trazem para as crianças, ela se sente aquele personagem, ela se veste, ela quer a mochila, o brinquedo,
E aí também, hoje os adultos, né? A gente tem aí, indo um pouquinho para essa questão, né, de sentimentos, de emoção, a reconexão com coisas que você viveu no passado, né? Então, hoje tem marcas que estão vindo novamente, marcas antigas que estão vindo novamente para o mercado com outra fotografia, com outros desenhos, mas que você resgata aquilo e você acaba tendo um personagem da sua infância na sua vida adulta. Então, assim, gente, é um mercado muito, muito profissional, muita gente boa e muitos processos envolvidos, tá? Então, assim, a gente sempre fala, estou trazendo para chegar lá no impresso, né? Mas, assim, por que licenciar? Porque a gente precisa que essa marca exista além da tela, que ela aumente esse vínculo emocional, que ela entre em outros territórios de consumo, que continue relevante, que fale para o seu público, que crie essa conexão, né? Que não fique frio, que fique uma coisa próxima. Então, quando eu era um dos meus desenhos preferidos, filmes, na verdade, né? Uns clássicos. Ontem até eu estava numa reunião e tinha um quadro dele, que era numa empresa de entretenimento também, do ET. O ET marcou para mim, né? O filme, eu era criança quando eu assisti, e hoje eu tenho camiseta do ET, eu tenho boneco do ET, então é uma conexão minha com esse personagem. Então, o licenciamento, ele faz isso. E hoje, né, como as meninas trouxeram aqui nas palestras anteriores, a gente tem muita informação realmente, faz parte do nosso universo isso. É muito rápido realmente como a gente recebe as informações. Então, o licenciamento ele te permite ficar mais próximo daquele personagem que você gosta tanto, daquela marca que você tem sinergia, né? Então, eu até trouxe aqui um case para vocês, que é o case MasterChef, que é uma das nossas principais marcas dentro da Endemol. Não sei se todo mundo conhece, todo mundo acompanha, mas hoje a principal marca de gastronomia, ela é um talent show. Aqui no Brasil, a gente já está há 10 anos na TV, e mundialmente ela é a marca mais reconhecida como conteúdo. E aí, o que a gente faz, né? Pegando esse case, mas a gente trabalha isso com todas as marcas, e o mercado tem cases incríveis. Eu, além de ser hoje VP na Endemol, eu sou diretora da Abral, da Associação Brasileira de Licenciamento. Depois entrem no site, lá vocês vão ver, é um mercado gigante, muito interessante, muitas agências, muitas marcas, muitas empresas, né? A gente tem aí estúdios gigantes. E aí eu vou trazer o nosso case, que eu tenho mais lugar de fala para trazer, né? Então, é um reality show, né, que é feito para gastronomia. Então, ele tem um território, ele tem uma categoria de trabalho, mas hoje, através de tudo que acontece, de todas as facilidades, para a gente a tela é importante. Tela da TV, tela do streaming, tela do cinema, e tela do digital. Para a gente é importante, né? Porque a gente enxerga a marca como um todo. Os participantes saem do programa, a gente faz a gestão da carreira deles como influenciadores, com muita responsabilidade, como a gente falou aqui um pouquinho antes, as meninas falaram, porque a gente tem que também ter muita responsabilidade do que essas pessoas vão falar através da nossa marca. Então, a gente toma muito cuidado. Alguns a gente segue a carreira deles, alguns não, mas a gente entende que eles estão associados à nossa marca, a gente leva todas as estratégias para as redes desses participantes também, né? E cria isso comercialmente, além da parte de conteúdo. Então, assim, é um conteúdo super aspiracional o MasterChef, né? Então, ele é um case real de como você está envolvido com uma marca, só que, de repente, ali na tela, você, como fã, você vai assistir, você vai acompanhar. Mas como é que a gente vai trazer essa comunidade? A gente tem uma comunidade super engajada, super bacana, e hoje cada vez mais, né? Porque essa democracia que a tecnologia trouxe é muito legal, porque as pessoas dão a opinião dela, elas participam, em tempo real.
E a gente tem que se aproveitar disso, né? A gente tem que trazer essa emoção, a gente tem que viver esse entretenimento. Então, a gente está na tela da TV, no nosso digital, ali no YouTube, 4 milhões de pessoas assistem depois, né, o programa, porque é democrático hoje, a principal tela ali é a TV, mas às vezes a pessoa não consegue mais naquele horário. Só que ela está em contato com a marca ali em outros momentos, né? E a gente está hoje em todas as plataformas. Porque sim, para a gente é importante. Só que como trazer esse fã para perto da marca? Né? Como que a gente impacta e até faz que essa emoção realmente fique envolvida? Através de outros produtos, através de outras ativações, de experiências. Né? Então, é um território que a gente quer transformar o conteúdo em consumo. Né? Então, o que a gente faz é aproximar, né, o consumidor, o fã, que está ali na tela para o produto. Quem não gosta de ir num show, numa experiência, numa imersão? E aí é onde a gente quer estar presente. A gente quer estar presente em diferentes canais, tanto de contato do consumidor com a marca, como em contato com grandes players, como eu falei, porque a gente não sabe fazer tudo. Aqui está até a imagem do restaurante do MasterChef, que a gente abriu em Sorocaba. Existe uma conexão emocional real com a marca. Então, a gente tem que estar trabalhando esse território da marca, né? Então, gente, o licenciamento está em contato com o consumidor o tempo inteiro. A gente tem cases hoje, nem nossos do mercado, de indústrias hoje de entretenimento, de conteúdo, que criam uma série e aí já estão pensando ali em como aquele personagem, a roupa daquele personagem, vai para as prateleiras depois através de um licenciado. Né? Então, como que um objeto daquela casa depois vai ser vendido através do licenciamento? Então, é um portfólio muito amplo de produto, é onde a gente transforma o conteúdo em consumo. Tem aí a parte de consumo, realmente, e tem os cuidados, né, gente? Que a gente quer que as pessoas também tenham consciência de consumo, os nossos licenciados, consciência de produção, com todos os critérios. Tem uma parte burocrática por trás. Aqui eu estou trazendo a parte comercial mesmo, de rentabilidade, de emoção, mas a gente tem super cuidado sempre com a marca e com todos os impactos que isso que vai dar, né? Então, assim, para fazer um licenciamento, para você estender, a gente precisa de coerência. Isso gera força de marca, gente. Aqui, quando vocês estão pensando em produto, tem que ter sinergia, né? Então, aqui eu até coloquei um case que eu adoro, que daí tem a embalagem impressa, né? Tudo sempre a gente está envolvendo a impressão, gente. O físico está com o real e cada vez mais, por mais que o digital tenha crescido muito, é engraçado que daí isso traz a necessidade cada vez mais do físico, da emoção. A gente está precisando desse contato, né? Com as coisas que a gente gosta, porque senão a gente vai ficar sempre muito no que não é real. Então, assim, aqui é um case que a gente lançou e foi um sucesso com a Hoje, que foram sorvetes MasterChef com a Hoje, que é uma indústria, né, um varejo fortíssimo de sorvetes, e a gente queria trazer uma leitura de algumas sobremesas do programa, então olha lá, que as pessoas assistem, que ficam interessadas para que elas tenham acesso. E aí a gente fez um trabalho de entender os ingredientes, de entender o consumidor, de entender o que faria sentido, e aí a gente trouxe, né, tudo numa mesma história, e a gente trouxe uma sobremesa no palito, com as principais sobremesas do programa. Então, a gente fez tudo isso. E aí, quando eu falo que a gente está pensando na experiência, no físico, material de ponto de venda era maravilhoso, com totens, com wobblers, tudo impresso na maior qualidade. Então, o impresso, quando eu vou entrar numa parte de impresso mais de contato, né?
do dia a dia, mas aí, quando eu falo de licenciamento, gente, o impresso ele está na qualidade, na arte, no que a gente vai entregar, porque a pessoa pegando um sorvete, ela tem que ter, né, essa sensação, toda nessa experiência de consumo dela, tá? Então, é uma construção realmente que a gente pensa em tudo. Vendeu muito esse sorvete, foi edição limitada, espero que o projeto volte, mas assim, em um mês vendeu que a gente tinha planejado, um problema bom para a campanha inteira, né? Então, assim, só para detalhar, para a gente entrar ali na história do impresso, que é o que o público aqui está mais focado. No licenciamento, a gente tem várias categorias de produto, né? Então, a gente pega ali uma marca, uma das marcas que eu trabalhei foi Marvel, foi Patati Patatá. A gente pega aquele personagem, a gente pega aquele conteúdo e desenha uma estratégia de categorias que caibam. Categorias que eu falo são produtos, né, negócios. Então, onde que cabe o Patati Patatá? Em brinquedos, cabe. Quais brinquedos? E dentro da categoria tem vários tipos de produto, né? Então, tem quebra-cabeça, boneco assim, boneco assado. Vocês entram numa loja, tem tudo quanto é tipo de produto, né? Então, Homem-Aranha, a gente tinha Homem-Aranha de plástico, a gente tinha Homem-Aranha de pelúcia, a gente tinha Homem-Aranha... Enfim, por quê? Porque cada consumidor gosta de um tipo de produto e tem um tipo de consumo, né? Então, a gente tem brinquedos, calçados, utilidades, alimentos, confecção, a gente tem escolar, hoje a gente tem games, né? Então, a gente tem também plataformas de games fazendo conteúdos com os nossos negócios. E aí, a gente entende como que cada marca, cada personagem, cada IP, como eu falei, né, propriedade intelectual, vai para esses produtos, né? Então, assim, a gente tem que entender como que a gente consegue transferir os valores da marca para aquela categoria, para aquele produto, para aquela subcategoria. Então, a gente abre aí portas para novos públicos, para novos contatos com a marca, para que realmente as pessoas se relacionem com aquele personagem e com aquele programa que elas gostam bastante. E aí a gente entra, né? Dentro dessa estratégia de categorias de produtos, uma super importante para a gente sempre foi o editorial. O impresso é muito importante dentro de um programa de licenciamento, dentro de uma construção de marca 360 que a gente fala, né? Então, assim, existe a força do impresso, sempre existiu. E aí, hoje, por mais que a gente esteja no mundo totalmente de telas, a gente sabe a relevância e a importância que o impresso continua estando com a gente, tanto estrategicamente como negócios, como também no bem-estar mesmo, e como a gente quer que a nossa marca esteja nesse lugar, né? Porque o impresso materializa a marca. Então, assim, quando a gente está ali assistindo um negócio na tela, eu sou high user, eu uso muito todas as tecnologias. Eu gosto de inteligência artificial, eu gosto de telas, é o meu negócio, eu gosto de entretenimento, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de assistir série. Adoro. Eu tenho que tomar cuidado, né? Porque às vezes eu me distraio, eu me pego ali rolando. Eu estava até conversando com a minha equipe esses dias, e a gente está nesse lugar, né? E a gente está sendo impactada. Mas é uma delícia quando você chega e para naquele momento e pega e sente, né? E quando a gente fala de produto físico, impresso, quando a gente está pensando numa estratégia, ele está ocupando um espaço físico, mas também emocional. E a gente pensa em tudo nesse produto, até na textura, né? Até no tipo de impressão que ele vai levar, que cores que ele vai levar, porque a gente quer que ele materialize a marca, né? A gente quer que esse impresso leve todos os valores de marca. Então, eu trouxe aqui 2 cases de master, que é onde eu estou mais focada, e eu pus aqui também até uma imagem de palavra cantada para falar.
Então, assim, a gente sempre diz que o conteúdo vira objeto de valor quando vai para o impresso, né? No MasterChef, no editorial, a gente tem cases de livros, de receitas, de revistas, e aí a gente teve um case há 6 anos com a editora Alto Astral, que fez revistas de MasterChef, então vinha com as receitas, que é onde as pessoas querem muito, mas vinha com curiosidades de gastronomia. Então, a gente fez produtos para diferentes públicos. Isso é muito legal do impresso, ele é democrático. A gente consegue trabalhar desde um livro caro, que vai para algum público, né, que gosta de alguns tipos de conteúdos, e a gente consegue também ter livros mais acessíveis, mais do dia a dia. Então, o editorial, o impresso, dentro de uma estratégia de marca, é extremamente importante, tá? A gente fala que ele não está, né, comprando só o papel, aquela comunidade está comprando pertencimento, e ela gosta de ter o físico com ela, daquela marca que ela gosta. E aí, indo para o infantil, ele é super, super importante. Aí a gente, além de ir na parte de venda, nós somos um negócio, a gente quer vender. A editora, que é nossa licenciada, quer vender também, porque ela tem um investimento, mas a gente vai para um lugar um pouco mais profundo que isso. A gente vai num lugar de desenvolvimento mesmo. A gente, quando pensa num produto infantil, no impresso, a gente quer trazer o desenvolvimento da criança, né? A gente quer que a criança tenha as suas habilidades desenvolvidas, a gente quer que ela sinta, né, um momento dela, um momento que ela está envolvida com aquele produto. Então, por exemplo, no livro de receitas da Ciranda Cultural, que a gente está agora com esse licenciado, ele vem com espátula. Então, vem um livro de receita e vem com uma introdução ali para coisas físicas, para ela ter um momento de desenvolvimento motor, de sentimentos, de coisas que ela consiga realmente desenvolver dentro dela. E de palavra cantada aqui da Pixel, esse produto é lindo, né? Ele entra um pouquinho aqui, até em outros que a gente tem aqui com a Hora do Black, que é uma outra marca nossa, que é um lugar de desenvolvimento da criança mesmo, né? Um ritual de uso, memória afetiva, onde ela brinque com a família, é um livro de atividades para ela desenvolver, né, a criatividade dela, a parte motora e todas as outras coisas, né? Música, então é lúdico. Então, o impresso dentro da estratégia de uma marca é muito bacana, né? Tem a atenção prolongada, a retenção, o contato com a marca, né? Então, é um momento que a gente diz hoje que criar aquela pausa, que sim, a gente está num mundo muito corrido, a pausa é importante, o contato físico é importante. Então, você está lá, né, fazendo a sua atividade com adesivo, com lápis, com canetinha, é muito importante. Então, aqui a gente trouxe aqui um pouquinho, né, porque que é importante. E aí, vou entrar rapidinho aqui para o mercado, saindo dos meus cases de negócios, que minha equipe cria muita coisa legal, depois eu posso compartilhar com vocês um dia, a gente está sempre muito aberto para receber na Endemol, para tomar café. Então, assim, grandes marcas fazem isso o tempo todo, né? Então, estratégias integradas com o uso impresso, hoje, para a gente uma narrativa muito importante, né? É o fortalecimento com esse público, é o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, né? Então, isso não é uma exceção, é uma estratégia realmente global, né? Como a gente teve aqui a Lulu falando, ela tem licenciados na empresa dela, porque sim, né, o impresso gera coisas muito importantes para todo mundo. E aí, a gente trouxe alguns cases, né? Copa do Mundo, o que está todo mundo sempre falando na época de Copa do Mundo? Agora, está todo mundo falando se o Neymar vai ou não vai. Fora isso, está todo mundo já falando. Álbum de figurinha, né? O que vai vir aí no álbum de figurinha? Gente, esse é um mercado incrível.
coleciona, as pessoas elas estão lá em contato, que eu falei, a comunidade, o fandom, né? Você consegue fazer eles integrados, cria uma conexão humana muito grande, tem troca, tem coleção. Então, é muito bacana, né? É um comportamento muito legal. E aí a gente coloca isso nas nossas estratégias, né? Álbum de figurinha dentro do licenciamento sempre foi muito importante. O da Copa do Mundo sempre é incrível, né? E aí eu coloquei aqui também cartas Pokémon, né? Gente, quer um impresso mais global que esse? É muito bacana. E aí, de novo, a gente tem toda a conexão do Pokémon ali no digital, no caça Pokémon, todo mundo ali no celular atrás de Pokémon, que você acha que está todo mundo meio maluco, mas ela está ali no real, no físico. E gera valores absurdos, né? Tem cartas de Pokémon que, gente, anda com segurança, que eu acho bem divertido, esse tipo de coisas que acabam acontecendo. E aí, assim, indo para uma narrativa, né? Gibis, né? Revistinhas. Gente, isso existe desde sempre. A gente tem aí Turma da Mônica, né? O que é Turma da Mônica? É você estar em contato. Livros, a minha filha mais velha, ela adora seguir séries de livros. Então, a gente tem um Harry Potter da vida, que veio através de livros e virou o que virou conteúdo, ele fez o caminho contrário. Então, a gente fala que é um storytelling contínuo, né? Quando a gente chega no impresso, é essa extensão do universo da marca para novos formatos. E está todo mundo em contato. O físico é muito grandioso para uma estratégia de marca, né? E aí a gente traz aqui que é um elo, né, de conteúdo, produto, experiências. Então, gera recorrência, integra canais, a pessoa fica em contato com a sua marca. Então, a gente trabalha muito também hoje experiências, né? Onde as pessoas vão numa imersão, onde elas vão num show, onde elas vão num espaço onde que a gente cria, né, com as nossas marcas, licenciadas ou autorais da Endemol, e a gente sempre tem um material impresso ali, ou tenta trazer um licenciado para desenvolver um produto daquilo, porque amplifica o negócio, sustenta o branding, né? Então, o impresso é muito bacana. Você pode revisitar ele, claro, como um conteúdo que você volta ali e assiste de novo, mas você tem a sensação, né? Você tem a emoção ali junto com ele. Então, a gente fala, né, que assim, a marca forte não vive só em um lugar hoje. Ela ocupa vários espaços na vida das pessoas, né? E o digital está aí, vai só crescer. Acho que agora cada vez mais responsabilidades, mas a gente vai estar sempre nele e aproveitando todas as tecnologias e plataformas que ele vem oferecer. Mas, gente, a presença física, o vínculo emocional, a consistência que a gente consegue entregar numa marca, e quando ela vai para o impresso, né, que a gente fala, que ela entra na rotina, que ela entra na casa, que ela entra na memória do consumidor, daquela pessoa, é muito bom, né? Então, é quando a gente sabe que o valor da marca está ali e dá o impacto positivo que a gente espera, tá? Então, isso é um pouquinho do que eu tinha para trazer sobre construção de marca e o quanto que a mídia impressa é importante nessa estratégia. E aí que é um tema da Endemol, que é o Bora Brilhar, que eu convido todo mundo sempre para participar desses papos com a gente. Obrigada, viu? Muito bom, Fernanda. Bora brilhar. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi excelente ter você aqui conosco no Power of Print 2026. E antes da gente encerrar essa edição, a gente tem aqui o costume de compartilhar um pouco dos insights valiosos que nós tivemos aqui nesta manhã. A Lulu Scantzi nos mostrou que a maior revolução da história do conhecimento foi o papel, porque o papel torna as ideias permanentes. E a sua paixão por esse percurso, Lulu, ficou muito evidente na sua fala. E obrigada por compartilhar conosco.
A Lulu nos trouxe o quanto que o papel é um ativo estratégico para as marcas, pois é uma promessa diferente do digital, em que você pode trocar um criativo em segundos. Já o papel, a concepção de material impresso, ela instiga a explorar a criatividade e, mais do que isso, ter cuidado com qual tipo de material você vai utilizar, quais cores. Então, exige um planejamento, além de também ter a proposta de gerar experiências que exploram os sentidos. Então, o papel ele tem esse potencial de criar a permanência. E como a Lulu nos trouxe, o papel do papel, como ela trouxe esse trocadilho também, é extremamente relevante. Então, um exemplo que ela trouxe pela experiência com a Storytime, vinculada aí ao público infantil, se torna ainda mais relevante, porque a leitura em papel, assim como ela nos trouxe os dados, ela amplifica os resultados de aprendizagem. E a Lulu também nos trouxe uma provocação muito interessante, que eu vou reforçar aqui com vocês. Como nós podemos usar o impresso estrategicamente, junto com o digital, para criar histórias de marcas que durem, que possam gerar permanência. E, na sequência, a Regina Bucco, ela já falou lindamente ali sobre escrever no papel como um ato revolucionário, e o exemplo dela, trazendo a própria fala impressa, foi muito significativa. Foi um exemplo muito marcante, Regina. Além disso, ela trouxe muitas provocações para a gente nesse papo também. Quando que você duvidou de uma notícia que leu? E aí ela trouxe essa associação com relação ao boom de conteúdo, à exploração de conteúdo no digital, que nos faz pensar, entender, isso é verdade, isso não é. Então, nesse contexto, ela exemplificou que existe uma disputa por confiança e não por atenção. E a confiança, ela é gerada pela consistência e não pelo volume de seguidores. Alguns exemplos, como New York Times, The Economist, Jornal Nexo e Meio Mensagem, foram exemplificados pela Regina também. E algo muito relevante que ela frisou é com relação ao jornalismo, que vai ficar cada vez mais importante por sua relação com a credibilidade, o profissionalismo em apurar uma notícia, uma informação. Além do que construir a verdade, ela exige tempo e profissionais, e um processo editorial também é muito importante nesse aspecto. E essa qualidade toda, esse profissionalismo, a gente sabe que exige investimento, mas é o jornalismo que deixa lastro, constrói memórias nas pessoas e sustenta a confiança ao longo do tempo. E algo também muito importante que ela trouxe para a gente é que não há briga entre o digital e o impresso, muito pelo contrário, o que há é estratégia. Digital e impresso precisam caminhar juntos para construir valor, enquanto o impresso ancora, o digital amplifica, e a marca sustenta os dois. Fernanda Abreu compôs aqui a nossa programação, falando que a marca vai muito além da mídia, é uma conexão. E foi uma verdadeira aula sobre licenciamento, mostrando que a marca está presente ali em diversos momentos de conexão com o consumidor. E a gente teve também a correlação com relação ao quanto que a marca consegue explorar outros canais com o licenciamento. E que somos impactados pelo licenciamento desde crianças, afinal. Como a própria Fernanda disse, até marcas para bebês, né? Então, bem crianças, ainda bebês, a gente já tem muito impacto do licenciamento nas nossas vidas. E os licenciamentos que permitem a gente ficar mais próximos dos personagens, mas também de marcas que geram, que já se estabelecem com uma sinergia conosco. O case do MasterChef foi muito interessante, inclusive, Fernanda, né, como uma principal marca aí de gastronomia, e a questão de transformar o conteúdo em consumo para aproximar o consumidor de um produto. Algo que ela trouxe que frisou bastante aqui conosco é com relação ao potencial de gerar conexões emocionais com a marca, o contato o tempo inteiro com o consumidor.
E nesse âmbito de licenciamento, a força do impresso é mais significativa do que nunca, porque o impresso ele vai materializar a marca, ele vai ocupar um espaço físico e emocional, e ocupa no universo do licenciamento também um espaço de pertencimento, como é um exemplo ali de licenciamento ali da marca MasterChef, que a Fernanda nos trouxe. E agora, como nós estamos chegando ao final do evento, gostaria novamente de agradecer a presença de vocês, mas antes de encerrarmos, eu peço que avaliem o nosso evento. A opinião de vocês é fundamental para a nossa melhoria contínua, e a avaliação pode ser feita através de um QR Code que nós vamos inserir aqui na tela, e também pelo link fixado no chat. E agora, caminhando para encerrar essa edição, eu gostaria de lembrar que esta é uma realização da Two Sides, com a correalização da Abigraf Nacional, da ANET, da SPM e do próprio MAC. E agradecemos novamente ao patrocínio da Plural Indústria Gráfica e da Silvamo do Brasil, que tornaram este evento possível. E também aos nossos apoiadores, a ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABMed, Associação Brasileira de Marketing de Dados, a ABRO, Associação Brasileira de Empresas com Rotativa Offset, a Alpha Graphics, a AMPRO, Associação de Marketing Promocional, a ANDIPA, Associação Nacional dos Distribuidores de Papéis, a ALJ, Associação Nacional de Jornais, a APP, Associação dos Profissionais de Propaganda, a Conecta Verde, a FENAPRO, Federação Nacional Agências Propaganda, a IBA, Indústria Brasileira de Árvores, ao Instituto Palavra Aberta, Ondas Impressas, Shop Brasil, Sinapel, Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Papel, Sinapro, Sistema Nacional das Agências de Propaganda. E agora chegamos ao final do nosso evento, então mais uma vez muito obrigada pela presença e pela troca de hoje. Esperamos vocês na próxima edição, no Power of Print 2027. Até breve! Papel. Ele está em nossas vidas todos os dias. Cada página em branco está repleta de compromissos para educar, comunicar, entreter. E nesse momento, há pessoas em todo o mundo, sonhadores, pensadores, criadores, que estão buscando uma nova folha de papel e que a encontram na empresa de papel do mundo. A Silvamo produz as marcas de papel mais confiáveis do mundo, garantindo que o compromisso do papel nunca deixe de ser cumprido. Para isso, temos as melhores fábricas localizadas em 3 continentes, ambientes seguros e inclusivos, em que equipes talentosas trabalham para produzir o papel que usamos todos os dias, de maneiras que beneficiam as pessoas que confiam em nosso papel e as comunidades onde vivemos. Trabalhamos lado a lado com nossos clientes, prestando serviço personalizado às equipes dedicadas em todo o mundo que compartilham de nossa paixão por papel. Fazemos parcerias com organizações de conservação para apoiar ecossistemas florestais saudáveis, melhorar áreas ecologicamente importantes e conservar e restaurar florestas em todo o mundo. Somos a Silvamo, a empresa de papel do mundo, criada para ajudar o mundo a cumprir seu papel. A maior indústria gráfica com rotativas offset da América Latina. A rotativa offset M1000 foi o ponto de partida para um projeto arrojado e inovador. Capaz de imprimir cadernos de 32 páginas, foi um equipamento pioneiro no Brasil. Em 1996, quando chegou como a primeira máquina da gráfica Plural,
Foram anos de muito trabalho e crescimento. E durante esta trajetória, a Plural investiu em tecnologia, inovação e criatividade em soluções gráficas, para se tornar a líder do mercado de impressão offset rotativa. Hoje, a sede ocupa 33.500 metros quadrados de área construída em Alphaville, na Grande São Paulo, com acesso rápido para as rodovias Castelo Branco e Anhanguera. É um parque gráfico moderno, 10 impressoras offset rotativas de última geração, capazes de imprimir 1,3 milhão de cadernos de 16 páginas por hora. Equipamentos sofisticados processam cerca de 6.000 toneladas de papel por mês e permitem a impressão de uma diversidade de produtos, como revistas, livros didáticos, catálogos e provas para concursos, entre outros materiais como documentos sigilosos, loterias e títulos de capitalização. Recursos especiais e exclusivos para oferecer aos clientes. A tecnologia avançada Custom Web para impressos personalizados, com diferentes recursos, e o serviço de impressão customizada, Plural Digital, que dispõe de modernas impressoras digitais inkjet, para dados variáveis com qualidade, rapidez e segurança. A Plural é pioneira em inovação com suas plataformas tecnológicas. O Actable, aplicativo de realidade aumentada, traz experiências incríveis de interação no universo digital, conectando o impresso ao mundo virtual. O Smart Log é um sistema exclusivo de rastreamento de cargas por GPS, e que, integrado ao Plural Log, torna possível a gestão do processo logístico em todo o território nacional, acompanhando as entregas e escolta para produtos de sigilo e segurança. Seguindo rigorosamente a excelência na qualidade de seus produtos e serviços, integrando processos e adotando boas práticas no relacionamento com clientes e fornecedores, a Plural é amplamente certificada em suas operações e está comprometida com ações de responsabilidade ambiental e social. Na produção, são utilizados insumos ecologicamente corretos como papéis certificados e tintas à base vegetal. Controle total da emissão de gases nas rotativas, sistema automático de coleta de aparas de papel, estação de tratamento de efluentes, coleta seletiva, gestão de resíduos e uniforme ecológico completam os procedimentos sustentáveis. E a Print School, em parceria com a Prefeitura de Santana de Parnaíba, contribui para gerar empregos e oferecer uma nova opção de futuro aos jovens da comunidade, na função de auxiliar gráfico. Por seu trabalho de qualidade, a Plural recebeu diversos prêmios, sendo a recordista do Fernando Pini de Excelência Gráfica. Em seu segmento, venceu por 11 anos seguidos o prêmio Graph Print, o Oscar do setor gráfico. E também já foi premiada diversas vezes por ser uma gráfica sustentável. As virtudes que levaram à liderança e ao reconhecimento do mercado são a base da conexão com o futuro. A Plural está sob nova direção. Eu estou muito satisfeito em poder reafirmar todo o nosso compromisso com os clientes, com o futuro da empresa, com os nossos profissionais, com a máxima qualidade, com a máxima dedicação que a gente pode fazer. Então eu sou o primeiro funcionário da empresa, mesmo sob nova direção, posso reafirmar que acompanhei toda a história dessa empresa desde o começo. Para mim é um sonho, é uma realização muito importante poder ter a empresa agora, né? E reafirmar meu compromisso com o futuro, já que eu estou aqui desde o primeiro dia. A gente acredita no mundo gráfico, a gente acredita no impresso e a gente tem muitos planos para o futuro da empresa. Então estamos todos juntos aqui para reafirmar nosso compromisso com o futuro. Liderança.
Qualidade. Reconhecimento. Essa é a Plural, a maior indústria gráfica com rotativas offset da América Latina.